Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aula eu vou mostrar o passo a passo desse cropped em crochê. Ele possui amarração regulável no pescoço, motivos, também chamado de square, no cos, e amarração também regulável na parte de trás, com cordão e tassel nas pontas. Fiz a aplicação dos bojos, mas isso é opcional. Se quiser, não precisa usar bojos e no lugar do bojo pode usar tecido. Vou mostrar como eu faço todo o caseado em volta e a aplicação. Esse cropped é no tamanho P, mas nesse mesmo vídeo eu vou mostrar como eu faço para todos os tamanhos, do PP ao GG. Pode ser confeccionado com qualquer tipo de fio, vou passar todas as medidas. Agora eu vou mostrar os materiais que vou usar, mas antes peço para que deixe seu like e para quem não é inscrito se inscrever no canal. Peço também para que todos ativem o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Para a confecção vou usar algumas sobras de fios. Aqui tem vários tipos de fios e os fios mais finos vou usar duplo para ficar com a mesma espessura dos fios mais grossos. Então pode usar o fio que quiser, contando que todos ficam com a mesma espessura. Mesmo que tenha que usar 2 fios dos fios mais finos para ficar com a mesma espessura dos fios mais grossos. Como cor principal, vou usar o fio Passione Euro Roma. Ele é o número 3, possui 400 metros e a agulha indicada é 2 milímetros. Porém, vou usar 1,75, que é a mesma que vou usar para todos os outros fios. O tex desse fio é 369. Esse é um tom de vermelho, numeração 1000. Um novelo possui 150 gramas e dá para fazer o cropped de qualquer tamanho. E a agulha que vou usar, como havia dito, vai ser 1,75. Não tem problema usar um pouquinho menor ou maior que a indicação do novelo. Vou usar também tesoura para remates. Vou usar também um par de bojos no tamanho P. Esse é o formato cortininha, que é o mesmo modelo que vai ser a peça. E esses são os bojos Eva. Eles são os melhores para qualquer peça, é o que eu indico. Eles são 100% impermeáveis, ou seja, não encharcam. Eles possuem os melhores materiais, tem vários modelos e em todos os tamanhos. E além do tamanho padrão, tem também removível. Bojos Eva é parceiro do canal e vou deixar o link na descrição para adquirir ou entrar em contato. Eles entregam em todas as regiões do país. Também vou usar fita métrica, agulha de tapeceiro e, por fim, alfinete de plástico para marcar os pontos. Quem não tiver marcador pode usar um pedaço de fio que marca da mesma forma. Já estou aqui com o fio para dar início. E primeiro vou começar fazendo os motivos. E para todos os tamanhos, independente do fio, os motivos são feitos da mesma forma. Então, primeiro faço um anel mágico. Faço 3 correntinhas que vai servir de primeiro ponto alto. Volto para dentro do anel mágico e faço mais 2 pontos altos, ficando com 3, contando com as 3 correntinhas iniciais. Faço da mesma forma para todos os tamanhos. Faço 2 correntinhas, volto para dentro do anel mágico e faço mais 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, volto para dentro do anel mágico e faço mais 3 pontos altos. Duas correntinhas, volto para dentro do anel mágico e faço mais 3 pontos altos. E ficando com 4 conjuntos de 3 pontos altos separado por 2 correntinhas. Agora puxo a sobra de fio do anel mágico para fechar a base dos pontos. E finalizo fazendo 2 correntinhas e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 de início.
lembrando que faço da mesma forma para todos os tamanhos. Trocando de fio ou não, deve caminhar com um ponto baixíssimo até o próximo espacinho de 2 correntinhas. Se for trocar de fio, pode fazer uma correntinha e cortar o fio, ou fazer a emenda da forma que preferir. E fazer a próxima carreira normalmente. Não vou trocar de cor e para a próxima carreira sempre inicio fazendo 3 correntinhas para o primeiro ponto, mais 2 pontos altos no mesmo espaço, ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Formando assim o primeiro leque. Faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de 2 correntinhas e faço um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Feito o segundo leque, faço uma correntinha e no próximo espacinho de 2 correntinhas faço um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha no próximo e último espacinho de 2 correntinhas faço um leque. Agora finalizo fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do primeiro leque. Antes de prosseguir, vou mostrar uma outra forma que pode estar emendando o fio. Depois da correntinha, termino com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Caminho com um ponto baixíssimo até o segundo ponto alto. Faço uma correntinha e puxo bem o fio. Corto. Vou dobrar bem próximo da correntinha, passar o fio por baixo e depois por cima. Por dentro do círculo, passo a ponta do fio e amarro fazendo um nó e ficando uma alcinha. Venho com outro fio, passo ele por dentro da alcinha e faço da mesma forma que eu fiz no primeiro fio. Dobro, passo por baixo e depois por cima e passo a ponta do fio dentro do círculo. Depois de fazer o nozinho, puxo os 2 fios, unindo as alcinhas, deixando bem firmes e corto o excesso. Pode cortar bem próximo do nozinho que não vai soltar. E agora sigo fazendo a próxima carreira. Se o fio ficar muito longo, pode voltar para o segundo ponto alto e depois fazer o ponto baixíssimo no terceiro ponto. Se não, pode puxar o fio no terceiro ponto alto mesmo. Agora vou para dentro do leque e já vou puxar o fio da outra cor. E assim, iniciou minha próxima carreira normalmente, com outra cor de fio. Lembrando que fazer isso é opcional. Agora vou dar continuidade aqui, caminhando com um ponto baixíssimo até o meio do leque. Vou fazer o arremate do fio e a troca de cor mais simples mesmo. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Lembrando que pode fazer da forma que quiser. Venho com outra cor de fio, faço o nozinho inicial. Lembrando que estou fazendo a troca de cor da forma mais simples. Vou para dentro do leque, pode ser qualquer um, mas recomendo que seja onde foi arrematado a carreira anterior, para ficar mais fácil de arrematar depois.
Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais 2 pontos altos no mesmo espaço, 2 correntinhas e 3 pontos altos, formando assim o primeiro leque. Faço uma correntinha, vou no primeiro espacinho de uma correntinha entre um leque e outro e faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, vou para dentro do próximo leque e faço um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha que fica entre um leque e outro e faço 3 pontos altos. Uma correntinha dentro do leque, faço um leque. Uma correntinha, no espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha no leque, faço um leque. Uma correntinha no espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do primeiro leque. Trocando de cor ou não, deve caminhar com um ponto baixíssimo até o meio do leque. Como vou trocar de cor, faço uma correntinha e vou cortar o fio. Se for fazer a próxima carreira da mesma cor, é só continuar normalmente dentro do leque. Venho com outra cor de fio, faço o nozinho inicial, vou para dentro do leque. De preferência, é melhor passar o fio no leque que foi arrematado a carreira anterior. Toda vez quando eu for iniciar uma carreira, faço leque sobre leque. Então, 3 correntinhas para o primeiro ponto, mais 2 pontos altos ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha, vou no primeiro espacinho de uma correntinha entre o leque e o bloquinho, faço 3 pontos altos. Uma correntinha no próximo espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha dentro do leque, faço um leque. Uma correntinha no próximo espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos. E vou seguir fazendo assim. Em cada espacinho de uma correntinha, devo fazer 3 pontos altos com uma correntinha de espaço e dentro do leque, um leque. Faço assim para todos os tamanhos e em todas as carreiras. Usando essa espessura de fio para a agulha 1,75, para o tamanho P, deve fazer 4 carreiras. Então, essa é a última que eu estou fazendo. Para o PP, deve fazer 3, para o M, 5, para o G, 6 e para o GG, 7 carreiras. E fazendo em centímetros, para o tamanho P, deve fazer até ficar com mais ou menos 7,5 centímetros. Para o PP, 6 centímetros. Para o M, 9,5 centímetros, G, 10 centímetros e GG, 11,5 centímetros. E claro, mesmo usando esse mesmo tipo de fio, pode fazer em centímetros também, se quiser. Então, vou terminar de fazer a minha quarta e última carreira no tamanho P e já volto. Terminei de fazer a minha última carreira, ficando com 4, como havia dito, para o meu tamanho P. Agora, eu vou fazer o arremate
claro, pode fazer da forma que quiser. A sobra de fio do anel mágico eu costumo passar no avesso de alguns pontos e fazer algumas correntinhas. Depois escondo e corto a sobra. Quando são 2 fios, que é onde eu finalizei uma carreira e iniciei a outra, pego os 2 fios e faço alguns nós. E o fio da última carreira faço igual ao anel mágico. Passo no avesso de alguns pontos, faço algumas correntinhas, escondo o fio e corto a sobra. E o primeiro motivo já está finalizado. E claro, mesmo que for fazer em centímetros, todos os próximos motivos devem ter o mesmo tamanho. E o motivo para o tamanho P ficou com 7,5 centímetros, como havia dito que deveria ficar. Agora eu vou fazer os próximos da mesma forma, claro, com o mesmo total de carreiras e a quantidade de motivos que irão precisar. Para todos os tamanhos, independente do fio, são 6 motivos no total, contando com esse primeiro. Mas claro, pode fazer a quantidade que quiser, podendo fazer 8 motivos, por exemplo. Então, vou seguir fazendo aqui os meus próximos 5 motivos, da mesma forma que eu fiz esse, e já volto. Terminei de fazer todos os motivos que eu preciso. Vou usar 6 unidades, lembrando que pode usar 8 se quiser. E depois de todos os motivos prontos e arrematados, vou fazer a união deles. Então, vou pegar aqui 2 motivos e deve fazer assim para todos os tamanhos, independente do fio. E deve fazer assim. O motivo que for unir no outro, deve usar o mesmo fio que foi usado na última carreira. Se não puder usar o mesmo fio, pode usar um com a cor bem parecida. Vou começar a unir a partir do motivo com a última carreira na cor verde. Então, venho com a agulha e o mesmo fio que usei para fazer essa última carreira. E faço assim. Vou para dentro do leque, faço alguns nós. Vou passar dentro do leque novamente, de baixo para cima. Agora venho com o próximo motivo e passo dentro do leque, de cima para baixo, e vou voltar passando de baixo para cima no primeiro ponto alto do primeiro motivo, depois das 2 correntinhas do meio do leque. Vou no segundo motivo e passo no primeiro ponto alto, depois das 2 correntinhas do meio do leque, passando de cima para baixo. E volto no primeiro motivo no segundo ponto alto, passando de baixo para cima. Vou no segundo ponto alto do segundo motivo e passo de cima para baixo. E volto no primeiro motivo, no terceiro ponto alto, passando de baixo para cima. Vou no terceiro ponto alto do segundo motivo, passo de cima para baixo. E agora volto para o primeiro motivo, passando no espacinho de uma correntinha de baixo para cima. Vou no espacinho de uma correntinha do segundo motivo e volto no primeiro ponto alto do primeiro motivo. Vou no primeiro ponto do segundo motivo e volto no segundo ponto do primeiro motivo. E vou fazendo a costura, alinhavando dessa forma, ponto com ponto, correntinha com correntinha. Para todos os tamanhos faço assim, independente do fio. E não deve deixar nenhum ponto e nenhuma correntinha para trás.
Finalizando aqui a costura, no último ponto alto do segundo motivo, eu vou passar dentro do leque do primeiro motivo. Passo no leque do segundo motivo e volto no leque do primeiro motivo. Por fim, passo dentro do leque do segundo motivo novamente, viro para o avesso e faço o arremate. E os dois primeiros motivos já estão unidos, ficando dessa forma. Agora eu vou fazer a mesma repetição nos próximos motivos. E como vou unir a partir desse motivo que está com a última carreira na cor laranja, venho com a agulha e o mesmo fio que usei para fazer essa última carreira. Vou para dentro do leque e passo o fio. Faço alguns nós. Passo no leque novamente. Venho com o próximo motivo e vou iniciar a costura. Vou passar dentro do leque de cima para baixo e vou voltar no meu motivo que já está unido, passando no primeiro ponto alto, de baixo para cima. E vou seguir fazendo assim, unindo ponto com ponto, correntinha com correntinha, igual fiz com os dois primeiros motivos. Passo no primeiro ponto do terceiro motivo e volto no segundo ponto do motivo já unido. Vou fazendo toda a costura aqui, alinhavando dessa forma. Lembrando que eu faço assim para todos os tamanhos, independente do fio. E se não puder costurar com o mesmo fio que foi feito a última carreira do motivo, pode usar um fio com a cor bem parecida ou usar o próximo motivo para fazer a união. Por exemplo, eu posso vir com esse terceiro motivo e unir com os motivos que já estão unidos. E depois que eu terminar de unir esses três motivos, venho com os próximos e faço da mesma forma. Quando eu estiver com os meus 6 motivos unidos, eu volto. Terminei de unir todos os motivos, ficando dessa forma. Segui fazendo como eu fiz no início, usando o mesmo fio que foi feito a última carreira para unir com o próximo motivo. Agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixos por toda a volta dos motivos. Então, venho com o fio. Vou usar o fio que eu escolhi como cor principal do cropped. Faço o nozinho inicial. Vou para dentro do leque do motivo e passo o fio. Depois de passar o fio, faço uma correntinha para o primeiro ponto baixo, mais 2 de espaço. Faço assim para todos os tamanhos. Volto para dentro do leque e faço um ponto baixo. Ficando assim, um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo dentro do leque. Vou no primeiro ponto, depois do meio do leque, faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, no espacinho de uma correntinha um ponto baixo. E sigo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto e correntinha de espaço. Depois de fazer um ponto baixo em cada ponto do leque, vou fazer um ponto baixo dentro do leque também. Vou dentro do leque do próximo motivo e faço um ponto baixo também. E depois sigo fazendo um ponto baixo em cada ponto e correntinha de espaço. Vou dar continuidade fazendo aqui por toda a volta dessa forma. Em cada ponto e correntinha de espaço faço um ponto baixo.
Dentro do leque, na união dos motivos, também um ponto baixo. E quando chegar na ponta dos leques completos, faço um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo, igual eu fiz no primeiro leque. Nas laterais, sigo fazendo um ponto baixo em cada ponto e correntinha de espaço normalmente. E depois, do outro lado, faço da mesma forma. Quando eu estiver chegando no final da carreira, eu volto. Lembrando que eu faço assim para todos os tamanhos, e independente do fio. Finalizando toda a minha carreira de pontos baixos, segui fazendo igual eu fiz no início. Um ponto baixo sobre cada ponto e correntinha de espaço. E dentro do leque, um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo, igual eu fiz no início. Agora eu vou finalizar aqui, no último ponto vou fazer um ponto baixo e um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Caminho com ponto baixíssimo até o espacinho de duas correntinhas, faço uma correntinha e corto o fio. E o corpo do cropped já está finalizado. Lembrando que eu faço assim para todos os tamanhos. Agora vou dar início aos bojos. Voltei aqui com o fio para dar início aos bojos e vou passar as medidas para quem estiver usando essa mesma espessura de fio para a agulha 1,75 em quantidade de correntinhas e carreiras e em centímetros para quem estiver usando outra espessura de fios. Mas também, se quiser, pode seguir em centímetros usando essa mesma espessura de fio. Inicio fazendo o primeiro nozinho inicial, conto esse nozinho como correntinha. E para o tamanho P, que é o que eu estou fazendo, usando esse fio, faço um total de 14 correntinhas, contando com o primeiro nozinho inicial. Para o PP pode fazer 12, para o M 16, G 18 e GG 20 correntinhas. Fazendo em centímetros, venho com a fita métrica. E para o tamanho P deve ficar mais ou menos com 6 centímetros de correntinhas. Mas não tem problema passar um pouquinho ou faltar para chegar no tamanho. Para o PP 5 centímetros, para o M 8, para o G 10 e GG 12 centímetros. E para todos os tamanhos, depois de fazer a quantidade de correntinhas que precisa, deve fazer mais 3, que vai servir de primeiro ponto alto. Contar de cima para baixo até a quinta correntinha e nessa quinta correntinha fazer um ponto alto. Vou na próxima correntinha de base, faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto e sigo fazendo um ponto alto sobre cada correntinha de base. Vou fazendo aqui e volto quando estiver chegando na última correntinha. Dei continuidade fazendo um ponto alto sobre cada correntinha. Agora, na última correntinha, eu faço assim para todos os tamanhos. Faço 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos, todos na última correntinha de base. Depois do conjunto de pontos, puxo a sobra de fio do anel mágico para fechar a base. E agora vou aqui do outro lado dos pontos altos, vou fazer um ponto alto nesse primeiro ponto, que na verdade é o outro lado das correntinhas. No próximo ponto, que na verdade é o outro lado da correntinha, faço um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Os dois lados devem ter a mesma quantidade de pontos altos, antes e depois do conjunto de pontos. Chegando aqui no final, vou no último ponto e vou fazer um ponto alto. A cada volta eu conto como uma carreira. Então, feito a primeira carreira, viro para fazer a próxima
Inicio fazendo 3 correntinhas para o primeiro ponto, vou no segundo ponto de base e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Quando eu estiver chegando no último ponto alto, antes do espacinho de uma correntinha, eu volto. Chegando aqui no último ponto alto, segui fazendo um ponto alto sobre cada ponto. No último também faço um ponto alto. Vou no espacinho de uma correntinha e faço 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Depois de fazer o conjunto de pontos dentro do espacinho de uma correntinha, agora eu vou fazer no primeiro ponto alto, um ponto alto, depois do espacinho de uma correntinha. No próximo ponto, faço um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Vou fazendo aqui e volto quando eu estiver chegando nos últimos pontos. Finalizando a minha segunda carreira, vou aqui nos últimos pontos altos e vou fazer um ponto alto. Para a próxima carreira, viro e vou fazer da mesma forma que eu fiz nessa última carreira. 3 correntinhas para o meu primeiro ponto. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto e sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Vou continuar fazendo aqui e volto quando eu estiver chegando no espacinho de uma correntinha. Terminando a primeira lateral, fazendo pontos altos sobre pontos altos e no espacinho de uma correntinha, igual eu fiz na carreira anterior. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Depois do conjunto de pontos, agora eu vou fazer nessa outra lateral, no primeiro ponto, um ponto alto, e sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Vou dar seguimento fazendo todas as minhas carreiras, todas elas são feitas iguais. No último ponto, faço um ponto alto, que na verdade é as 3 correntinhas iniciais, vou na terceira e faço um ponto alto. Viro para fazer a próxima carreira, que são 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, depois sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base, faço o conjunto de pontos no espacinho de uma correntinha, depois sigo do outro lado fazendo pontos altos sobre pontos altos. Em todas as carreiras, no espacinho de uma correntinha, devo fazer 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E como estou fazendo o tamanho P, em quantidade de carreiras, devo fazer um total de 8 carreiras. E eu sempre conto somente um lado a partir do meio, ou seja, uma volta. E fazendo em centímetros, deve ir fazendo as carreiras para o tamanho P até ficar com mais ou menos 15 centímetros de largura, medindo a base do bojo. Para o PP deve ficar com mais ou menos 13 centímetros, para o M, 17 centímetros, G, 19 e GG, 21 centímetros. Mas claro, pode fazer até ficar do tamanho que quiser. Em quantidade de carreiras, para o P pode fazer com 8, para o PP pode fazer com 6, para o M, 10 carreiras, G, 12 e GG, 14 carreiras. Então, vou dar continuidade fazendo aqui todas as minhas carreiras. E quando estiver com 8 carreiras para o meu tamanho P, eu volto. Terminei de fazer todas as minhas 8 carreiras para o tamanho P. Lembrando que pode fazer a quantidade que quiser, mas todas devem ser iguais de ponto sobre ponto e o conjunto de pontos no espacinho de uma correntinha. E em centímetros, medindo a base, deu mais ou menos 15 centímetros. Para o tamanho P, como havia dito que deve ficar. Depois de terminar o meu primeiro bojo, agora eu vou fazer bloquinhos em uma das laterais. Como eu terminei o ponto desse lado, viro a peça e desse lado mesmo vou começar a fazer os bloquinhos.
Para iniciar, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Ficando com 3 pontos de ponto sobre ponto, faço uma correntinha, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Faço assim para todos os tamanhos. Uma correntinha de espaço, salto um ponto de base e no próximo ponto faço um ponto alto. No próximo faço um ponto alto e no próximo um ponto alto. Ficando aqui com 3 conjuntos de 3 pontos altos separado por uma correntinha. Do PP ao M, faço somente 3 bloquinhos de 3 pontos. E G de EG pode fazer com 4. Viro para a próxima carreira, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais uma de espaço. Faço assim para todos os tamanhos. Salto os pontos altos do primeiro bloquinho e no primeiro espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos juntos. E claro, se quiser fazer na primeira carreira mais ou menos conjuntos de bloquinhos, pode fazer. Depois dos 3 pontos, faço uma correntinha. No próximo espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos, saltando os 3 pontos de base. Uma correntinha. E nesse último conjunto de 3 pontos, vou no último ponto alto e faço um ponto alto, para ficar igual no início. Feito a segunda carreira de bloquinhos, viro para fazer a última. Faço 3 correntinhas para meu primeiro ponto. No primeiro espacinho de uma correntinha que fica entre o primeiro ponto e o bloquinho, faço 2 pontos altos, totalizando 3 com as 3 correntinhas. Faço uma correntinha, salto o bloquinho de base e no próximo espacinho de uma correntinha faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha no último espacinho de uma correntinha, entre o bloquinho e o ponto alto, faço 3 pontos altos juntos. E para todos os tamanhos, faço somente essas 3 carreiras. E agora, para finalizar, faço uma correntinha e corto o fio. E o primeiro bojo já está finalizado. Agora, eu vou fazer o segundo bojo da mesma forma, mesmo para quem está fazendo em centímetros, deve seguir o mesmo total de correntinhas do primeiro bojo e de carreiras. E assim, claro, ficará do mesmo tamanho. Então, vou iniciar o meu segundo bojo fazendo 14 correntinhas e depois 8 carreiras, e volto quando for fazer os bloquinhos na lateral. Finalizando aqui o meu segundo bojo, ficando idêntico ao primeiro, mas na hora de fazer os bloquinhos, não vou fazer a partir do último ponto que eu fiz desse lado. Por quê? No primeiro bojo, eu fiz depois que eu terminei a carreira, e essa parte dos bloquinhos ficará no meio certinho do bojo. No segundo bojo, se eu fizer as carreiras de bloquinhos sem cortar o fio, quando eu for virar a peça, deixando a última carreira do bojo do mesmo lado que o primeiro, os bloquinhos ficarão do outro lado e não no meio. Isso se for deixar a última carreira dos 2 bojos do mesmo lado. Se não achar problema ficar ao contrário, pode fazer então a partir de onde terminou a carreira. Vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio porque eu vou começar do outro lado, para que a última carreira dos 2 bojos fiquem do mesmo lado e na hora de unir no meio, não ficar ao contrário. Voltei com um fio, fiz o nó inicial e agora eu vou virar a peça para começar do outro lado. E para que os pontos não fiquem ao contrário, vou começar de cima para baixo.
Conto aqui em quantos pontos trabalhei os bloquinhos. E vou contar do outro lado, de baixo para cima, para ver a partir de onde posso começar. Contei aqui na 11ª carreira que devo passar o fio. Para iniciar, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Faço uma correntinha, salto um ponto e no próximo faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto e no próximo ponto, um ponto alto. Faço uma correntinha, salto um ponto e nos 3 últimos pontos faço um ponto alto sobre cada um. Feita a primeira carreira de bloquinhos, viro e igual à primeira parte, faço da mesma forma, 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais uma de espaço. Salto os pontos de base no primeiro espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos. Uma correntinha no próximo espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha e no último bloquinho faço um ponto alto no último ponto. Viro e na próxima carreira faço 3 correntinhas para meu primeiro ponto e no mesmo espacinho de uma correntinha mais 2 pontos altos, ficando com 3. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha faço 3 pontos altos. Uma correntinha e no último espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos. Feito a última carreira, agora eu vou começar a unir as duas partes sem cortar o fio. Lembrando que pode fazer a quantidade de carreiras que quiser. E para unir, vou voltar aqui a correntinha que eu fiz agora, deixando somente no ponto alto. E depois do ponto alto, vou na primeira peça, bem em cima do primeiro ponto alto do primeiro bloquinho, e faço um ponto baixíssimo. Vou agora no segundo ponto alto da segunda peça do primeiro bloquinho e faço um ponto baixíssimo. Vou no segundo ponto alto do primeiro bloquinho da primeira peça, faço um ponto baixíssimo. E agora vou no terceiro ponto alto da segunda peça do primeiro bloquinho e faço um ponto baixíssimo. Vou no terceiro ponto da primeira peça, faço um ponto baixíssimo. E agora vou no espacinho de uma correntinha da segunda peça, faço um ponto baixíssimo. No espacinho de uma correntinha da primeira peça, um ponto baixíssimo. E vou unindo dessa forma. Fica em formato zigue-zague a união. E devo fazer um ponto baixíssimo em cada ponto e correntinha de espaço. Por eu unir desse lado, não precisa que esse lado fique para a parte da frente. Pode escolher o lado que quiser. E o zigue-zague fica bem em relevo. Terminando de fazer a união, vou nos últimos pontos altos de cada peça e faço um ponto baixíssimo, ficando em formato zigue-zague. Faço uma correntinha e corto o fio. E os dois bojos já estão unidos, lembrando que eu faço assim para todos os tamanhos. E os bloquinhos do meio ficaram com mais ou menos 6 centímetros de largura, mas, como havia dito, pode fazer a quantidade de carreiras que quiser. E também eu não recomendo que faça mais de 4 carreiras em cada bojo. É melhor fazer no máximo 3, como eu fiz. E com as duas peças unidas, agora eu vou virar, deixando de cabeça para baixo. E vou fazer uma carreira de pontos baixos embaixo dos bojos e dos bloquinhos. Mas antes, deve observar aqui, no lado onde fez a união, que ficou em formato zigue-zague, está em relevo.
E o outro lado, que é o avesso da união, fica mais reta, não fica em relevo. E deve definir em qual lado que quer fazer essa carreira de pontos baixos. Vou deixar esse mesmo lado do avesso da união, que não está em relevo, para ficar do mesmo lado da carreira de pontos baixos. Voltei com o fio, fiz o nozinho inicial. Vou bem em cima do último ponto alto da última carreira do bojo e vou passar o fio. Faço da mesma forma para todos os tamanhos. Depois de passar o fio, faço uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo. E nesse mesmo último ponto alto, pego no meio dele e faço 2 pontos baixos. Vou para a próxima carreira, pego no meio do último ponto e faço 2 pontos baixos. Vou para a próxima carreira, pego no meio do último ponto e faço 2 pontos baixos. E vou seguir fazendo assim, em todas as carreiras, pego no meio do último ponto e faço 2 pontos baixos. Faço assim para todos os tamanhos, independente do fio. Nas carreiras de bloquinhos também pego no meio do último ponto e faço 2 pontos baixos normalmente. Eu salto a união dos bloquinhos e sigo fazendo do outro lado 2 pontos baixos, pegando no meio do último ponto de cada carreira, tanto dos bloquinhos como do bojo. Vou dar continuidade e volto quando eu estiver chegando nas últimas carreiras do bojo. Finalizando a carreira de pontos baixos, agora vou na última carreira e faço 2 pontos baixos, pegando no meio do último ponto. E para ficar igual eu fiz no início, vou bem em cima do ponto alto e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. E com a carreira de pontos baixos feita, agora eu vou fazer a união com os motivos. Venho com os motivos para começar a união. Mas antes, para que os bojos fiquem no meio certinho dos motivos, deve contar quantos pontos baixos tem na base dos bojos e quantos pontos baixos tem nos motivos. E deve contar a partir do espacinho de 2 correntinhas dos motivos até o outro. E a quantidade que tiver deve subtrair pela quantidade de pontos baixos do bojo. E o que sobrar deve dividir por 2 para as laterais e fazer uma marcação em cada lateral, deixando o meio certinho com a mesma quantidade de pontos do bojo. Então, para todos os tamanhos devem fazer assim: a quantidade de pontos baixos dos motivos, subtrair pela quantidade de pontos baixos do bojo e o que sobrar, deixar a mesma quantidade nas laterais, deixando o meio com a quantidade de pontos do bojo. Contei aqui todos os meus pontos e já dividi certinho nas laterais, deixando a quantidade dos bojos com a mesma quantidade do meio, marcando as laterais e elas também ficando com a mesma quantidade. Agora vou dar início toda a costura da base do bojo na peça. Já estou aqui com a agulha e o fio que vou usar, o mesmo que estou confeccionando a peça, lembrando que pode usar outro fio, mas que seja da mesma cor. Vou passar o fio nesse primeiro ponto baixo, depois do ponto marcado. Depois de passar o fio, faço alguns nós. Lembrando que o meio fica com a mesma quantidade de pontos da base dos bojos. Vou passar nesse mesmo ponto novamente
depois dos nós. Agora, antes de iniciar a costura, deve definir qual é o lado que quer para o lado certo ou avesso, olhando os pontos baixos e a união do meio. Vou deixar a carreira de pontos baixos do lado certo. Vou aqui em cima do primeiro ponto baixo, passo de cima para baixo e volto para o segundo ponto baixo dos motivos e passo de baixo para cima. Vou no segundo ponto baixo da base dos bojos, passo de cima para baixo e volto no terceiro ponto baixo dos motivos, passando de baixo para cima. Vou no terceiro ponto baixo dos bojos e volto no quarto ponto baixo dos motivos. E vou fazendo a costura dessa forma, alinhavando, igual fiz nos motivos, ponto com ponto. E claro, faço assim para todos os tamanhos, independente do fio. Quando eu estiver finalizando toda essa costura, eu volto. Finalizando aqui a minha costura, segui alinhavando ponto com ponto, igual eu fiz no início. E agora eu vou finalizar nos últimos pontos aqui, fazendo a última costura. E agora eu faço o arremate, passando para o lado avesso. E com as peças unidas, agora eu vou dar início às alças. Voltei com o fio, vou usar 2 fios para que a alça não fique tão fina, porque eu vou fazer ela bem simples mesmo, que será de correntinhas, mas pode fazer da forma que quiser. Se quiser fazer de correntinhas e voltar com pontos baixos, meio pontos altos ou pontos altos, pode também. Primeiro, faço o nozinho inicial, vou no espacinho de 2 correntinhas em cima do bojo, passo o fio e sigo fazendo correntinhas até ficar do tamanho que eu preciso. Mas vou contar para fazer a mesma quantidade do outro lado e ficar do mesmo tamanho. Para todos os tamanhos faço assim. Vou seguir fazendo aqui e volto quando estiver com ela do tamanho que eu preciso. Terminei de fazer a minha primeira alça, agora eu vou puxar bem aqui o fio e vou cortar. Com os meus pontos, eu fiz 80 correntinhas para ficar do tamanho que eu preciso. Mas pode fazer quantas quiser. A cada tamanho eu faço uma diferença de 10 correntinhas. Agora volto com o fio duplo novamente, faço o nozinho inicial. E vou dar início à minha segunda alça fazendo da mesma forma que eu fiz a primeira. Claro, com o mesmo total de correntinhas. Lembrando que pode fazer como quiser. Vou seguir fazendo aqui e já volto. Terminei de fazer a minha segunda alça, ficando idêntica à primeira. E com as alças prontas, agora eu vou passar para as laterais, que vou fazer os bloquinhos para passar o cordão na parte de trás. Para isso, volto com o fio, faço a laçada de início, vou no espacinho de 2 correntinhas que fica na parte de baixo e vou passar o fio. Faço 3 correntinhas para meu primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto, que é o primeiro ponto baixo de base, e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Ficando com 3 pontos, faço uma correntinha, salto um ponto e no próximo faço um ponto alto. No próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto.
Ficando com 3 pontos, novamente, faço uma correntinha, salto um ponto e no próximo faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Ficando com 3 pontos, faço uma correntinha, salto um ponto e no próximo, um ponto alto. E sigo fazendo assim até chegar nos últimos pontos. Faço um ponto alto sobre cada ponto, ficando com 3, uma correntinha e salto um ponto de base. No final, nos 2 últimos pontos, faço um ponto alto sobre cada um. E no espacinho de 2 correntinhas também, igual no início e ficando certinho com um conjunto de 3 pontos altos separado por uma correntinha. Faço uma correntinha e corto o fio. Faço assim para todos os tamanhos. Agora eu vou passar para a outra lateral e vou fazer da mesma forma, porém vou começar agora de cima para baixo. Fiz o nozinho inicial no fio, vou no espacinho de 2 correntinhas, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, vou no primeiro ponto baixo e faço um ponto alto, no segundo ponto, um ponto alto. Faço uma correntinha, salto um ponto e no próximo faço um ponto alto. Vou seguir fazendo assim até o final da carreira. E desse lado iniciei a carreira de cima para baixo, somente para que desse lado não fique com os pontos ao contrário do outro. Vou fazendo aqui até o final da carreira e já volto. Terminei de fazer a segunda lateral, ficando idêntica à primeira. E depois de fazer os bloquinhos para passar o cordão, agora eu vou fazer o acabamento por toda a volta. Voltei aqui com o fio, vou fazer o nozinho de início. Vou na carreira que eu fiz os bloquinhos. Vou passar o fio no último ponto alto, pegando no meio dele. Depois de passar o fio, faço uma correntinha para meu primeiro ponto baixo. E nesse mesmo ponto, faço mais um ponto baixo, ficando com 2. Salto o espacinho de 2 correntinhas, 3 pontos baixos e no quarto faço 8 pontos altos juntos. Faço assim para todos os tamanhos. Agora salto 3 pontos de base e no quarto faço um ponto baixo. Salto 3 pontos e no quarto faço 8 pontos altos juntos. Salto 3 pontos e no quarto faço um ponto baixo. Salto 3 pontos e no quarto faço 8 pontos altos. E vou fazendo assim, salto 3 pontos, no quarto faço 8 pontos altos. Salto 3 pontos e no quarto faço um ponto baixo. Faço dessa forma para todos os tamanhos. E quando eu estiver chegando nos últimos pontos baixos, eu volto. Finalizando todo o acabamento na parte de baixo do cropped, ficando dessa forma. Agora eu vou finalizar. E antes do espacinho de 2 correntinhas, sobraram 2 pontos baixos. E no início eu saltei 3, mas não tem problema. Pode adaptar. Depois do conjunto de pontos ou de um ponto baixo, não tendo nenhum ponto, ou tendo até 4 para saltar, pode saltar. E agora eu faço 2 pontos baixos no último ponto da carreira de bloquinho da lateral. E vou passar agora para a lateral nessa carreira de bloquinhos. Bem em cima desse mesmo último ponto, vou fazer aqui um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Agora eu vou no segundo ponto, faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, no espacinho de uma correntinha um ponto baixo
e sigo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto e correntinha de base. Chegando no último ponto, vou fazer igual fiz no primeiro. Um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Agora eu vou pegar no meio desse mesmo ponto e vou fazer 2 pontos baixos. Depois dos 2 pontos baixos, vou fazer o bico parecido com a parte de baixo. Vou saltar o espacinho de 2 correntinhas, um ponto baixo somente, e no segundo faço 6 pontos altos juntos. Salto 2 pontos somente e no terceiro faço um ponto baixo. Salto 2 pontos e no terceiro faço 6 pontos altos juntos. Salto 2 pontos e no terceiro faço um ponto baixo. Sobrando aqui um ponto baixo, já vou passar direto para a carreira de pontos altos dos bojos. E vou no primeiro ponto alto e vou fazer 6 pontos altos juntos. Se antes de passar para a carreira dos bojos for o conjunto de 6 pontos, pode fazer aqui um ponto baixo. E antes de passar para as carreiras do bojo, pode sobrar de 1 a 2 pontos ou nenhum, e ir direto para o primeiro ponto alto do bojo. E pode terminar com ponto baixo ou conjunto de 6 pontos altos, deve passar para o bojo fazendo a sequência de pontos, que é conjunto de 6 pontos, depois um ponto baixo, conjunto de 6 pontos, depois um ponto baixo. Agora salto 2 pontos e no terceiro faço um ponto baixo. Salto 2 pontos e no terceiro faço 6 pontos altos juntos. Salto 2 pontos, no terceiro faço um ponto baixo e vou dar continuidade fazendo assim até chegar na alça, que é nos últimos pontos dessa lateral, e já volto. Chegando nos últimos pontos altos da primeira lateral do primeiro bojo, e o final podendo ser um ponto baixo ou conjunto de 6 pontos, pode não sobrar ponto ou sobrar até 2, mas deve ir direto no espacinho de 2 correntinhas onde foi feito a alça e fazer um ponto baixo. Pego a alça, passo para o lado direito, deixando ela entre o fio do novelo e a laçada na agulha, e faço um ponto baixo no espacinho de 2 correntinhas novamente. Passando já para a outra lateral, antes devo observar como eu finalizei, que foi depois do ponto baixo, saltando 2 pontos. Então, na outra lateral, vou saltar 2 pontos e no terceiro fazer um ponto baixo. O início da segunda lateral deve ser igual ao final da primeira. E agora posso seguir a sequência normalmente. Salto 2 pontos, no terceiro faço 6 pontos altos juntos. Depois dos 6 pontos, salto 2 e no terceiro faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo assim até chegar nos últimos pontos e nos bloquinhos do meio. Chegando nos bloquinhos do meio, com os meus pontos e para meu tamanho,
o final da carreira ficou com um conjunto de 6 pontos altos. Ficando com 6 pontos altos ou um ponto baixo, pode não sobrar ponto ou sobrar até 2, deve saltar. Sendo o conjunto de pontos, deve fazer um ponto baixo na primeira carreira de bloquinhos. Se for ponto baixo, deve saltar essa primeira carreira de bloquinhos e fazer a sequência normalmente. Ir para a próxima carreira de bloquinhos e fazer 6 pontos altos juntos. Então, mesmo terminando com um conjunto de 6 pontos ou de pontos baixos na lateral do bojo antes de chegar nos bloquinhos, deve fazer 6 pontos altos na segunda carreira de bloquinhos. E tendo a terceira carreira de bloquinhos ou não, deve fazer um ponto baixo entre um bloquinho e outro na união das duas peças. Como tenho a carreira de bloquinhos, vou saltar ela e ir direto na união das duas peças, ou seja, dos dois bloquinhos, e fazer um ponto baixo no meio certinho. Isso porque, para ter um meio certinho entre um bojo e outro. Sendo assim, tudo que eu fiz no primeiro bojo, devo fazer no segundo também. E esse ponto baixo do meio fica sendo o meio certinho das duas peças. Depois do ponto baixo, vou fazer com o segundo bojo da mesma forma que eu fiz no primeiro. Eu saltei essa terceira carreira, então vou saltar e ir direto na segunda e fazer 6 pontos altos juntos. Mesmo para quem fez outra quantidade de bloquinhos, devem seguir essa mesma ordem. Pode adaptar, mas os dois lados devem ficar iguais. E para os tamanhos que precisou de saltar, a primeira carreira de bloquinhos de um lado deve saltar desse outro também. E como eu fiz um ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. E antes de ir para a carreira de pontos altos do bojo, devo observar como eu terminei a lateral antes de chegar nos bloquinhos. Como eu saltei um ponto alto, e antes dele fiz um conjunto de 6 pontos, vou saltar um ponto alto também, e no segundo faço um conjunto de 6 pontos. Devo iniciar essa segunda parte da mesma forma que eu finalizei, para quando eu for finalizar esse lado do segundo bojo, chegando nas alcinhas, fica igual quando eu iniciei o primeiro bojo depois das alcinhas. Então, vou saltar aqui um ponto alto, no próximo faço 6 pontos altos juntos, ficando igual ao outro lado. Independente de qual ponto foi terminado, deve fazer da mesma forma. Se foi ponto baixo, deve fazer ponto baixo no início da carreira. E saltando normalmente a mesma quantidade de pontos. Agora sigo normalmente, saltando 2 pontos e no terceiro fazendo um ponto baixo, saltando 2 pontos e no terceiro fazendo 6 pontos altos. Vou fazendo aqui e volto quando estiver chegando na alça. Chegando nos últimos pontos e na alça, depois do ponto baixo, sobrando certinho aqui 2 pontos altos, antes de chegar na alça, igual ficou no primeiro bojo. Agora eu vou saltar e ir direto no espacinho de 2 correntinhas e fazer um ponto baixo. Passo a alça para o lado direito, deixando ela entre o fio do novelo e a laçada na agulha, e faço um ponto baixo nesse mesmo espacinho de 2 correntinhas. Agora eu vou fazer igual eu fiz no primeiro bojo, observar como eu finalizei a primeira lateral e fazer da mesma forma na segunda. Se eu saltei 2 pontos depois do ponto baixo, vou saltar os 2 primeiros pontos e no terceiro fazer um ponto baixo. Agora sigo saltando 2 pontos e no terceiro fazendo um conjunto de 6 pontos, saltando 2 pontos e no terceiro fazendo um ponto baixo. Agora eu vou dar continuidade, fazendo todo o acabamento da mesma forma que eu fiz no primeiro lado. E como estou iniciando a lateral do bojo da mesma forma que eu finalizei, vai terminar da mesma forma que eu iniciei do outro lado no primeiro bojo, fazendo o conjunto de pontos no primeiro ponto alto.
com os meus pontos. Lembrando que devem ficar iguais. Se for ponto baixo, deve fazer pontos baixos. Também conto quantos pontos altos eu saltei antes de passar para as carreiras de pontos altos do bojo. Do outro lado, depois de fazer nas carreiras do bojo, que vou passar para os pontos baixos do motivos. E observando certinho quantos pontos foram saltados, em qual pontos foram feito conjunto de pontos ou pontos baixos, ficará com a mesma quantidade de conjunto de pontos e de pontos baixos. Quando chegar na carreira que eu fiz o bloquinho para passar o cordão, pego no meio do primeiro ponto e faço 2 pontos baixos juntos. E em cima do ponto alto, um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Depois sigo fazendo ponto baixo sobre cada ponto e correntinha de espaço. E quando estiver chegando onde eu iniciei, eu volto. Terminando de fazer todo o acabamento, observei como eu fiz no primeiro lado e os dois lados ficaram iguais. Agora eu vou finalizar fazendo um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo no último ponto. Igual eu fiz em todos os outros pontos altos dessa carreira de bloquinhos. Faço um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. E o acabamento do bojo já está finalizado. Agora, antes de fazer a aplicação dos bojos, vou fazer o cordão com o tassel. Voltei aqui com o fio para dar início ao cordão, mas antes vou fazer conjuntos de fios para fazer o tassel. Então, deve deixar mais ou menos 2 vezes maior do que o tamanho que precisa e ir dobrando o fio até ficar da espessura que preferir. Depois de dobrar, corto a sobra de fio. Como são 2, vou fazer novamente da mesma forma e já volto. Terminei de fazer o segundo conjunto de fios. E agora venho com o fio duplo, vou usar 2 para a correntinha ficar um pouquinho mais grossa, porque vou fazer um cordão bem simples mesmo, que será de correntinhas. Primeiro faço o nozinho inicial, venho com o primeiro conjunto de fios e posiciono mais ou menos o meio dele entre o fio do novelo e a laçada na agulha. E vou fazer uma correntinha para prender. Agora vou seguir fazendo correntinhas até ficar do tamanho que eu preciso. Claro, pode fazer a quantidade que quiser, mas que dê para passar em todos os bloquinhos e amarrar. Terminei de fazer aqui todas as minhas correntinhas, até ficar do tamanho que eu preciso. Se o tassel for bastante cheinho, que não dê para passar nos bloquinhos do cropped, recomendo passar antes e depois fazer o tassel. É só finalizar aqui com uma correntinha e depois voltar com ela e fazer ela com o tassel no meio. E como a espessura do tassel que eu estou fazendo dá para passar, pego ele e coloco mais ou menos o meio dele entre o fio do novelo e a alcinha na agulha e faço 2 correntinhas para prender. Vou cortar e vou deixar esse fio junto com os outros, igual eu deixei no primeiro tassel. Agora venho com um pedaço de fio e vou dar algumas voltas bem próximo de onde está dobrado o conjunto de fios. Depois de dar algumas voltas, vou amarrar as 2 pontas de fios e vou deixar ele junto com os outros, mas se quiser pode cortar.
E agora eu vou definir o tamanho do tassel. E o primeiro tassel já está finalizado, agora eu vou fazer da mesma forma com o segundo e já volto. Terminei de fazer o segundo tassel, seguindo da mesma forma que eu fiz o primeiro. E com o cordão pronto, antes de passar nos bloquinhos do cropped, primeiro vou fazer a aplicação dos bojos. Lembrando que colocar bojo é opcional. Já estou aqui com os bojos para fazer a aplicação. Esses são os bojos Eva, é o que eu sempre uso e indico. Eles são os melhores para aplicação, tanto fazendo caseado em volta ou costurando diretamente. Bojos Eva possuem os melhores materiais, são 100% impermeáveis, ou seja, não encharcam. E claro, tem vários outros modelos e em todos os tamanhos. Vou deixar o link na descrição para adquirir ou entrar em contato. E para fazer a aplicação, deve posicionar o bojo certinho, deixando no formato da peça. E pode aplicar costurando toda a volta do bojo, que é a forma mais simples, ou fazendo o caseado em volta primeiro e depois costurar. E é dessa forma que eu optei em fazer. Já estou com o primeiro bojo e primeiro vou furar em volta dele, então venho com a agulha de tapeceiro. Pode usar também uma agulha de crochê que for bem fininha e conseguir furar. Isso para quem não tem furador de bojos. E se a agulha for muito fina, pode furar com a agulha de tapeceiro mesmo e depois dar uma reforçada com a agulha de crochê, para abrir mais os furos. Vou começar aqui na ponta do bojo e vou seguir pela lateral, furando, deixando mais ou menos a mesma distância entre um furo e outro, e o mais reto possível. Vou furando aqui por toda a volta e já volto. Furei toda a volta do bojo, depois usei a agulha de crochê para abrir mais o furo. Agora eu vou dar início ao caseado. Venho com o mesmo fio que usei para confeccionar a peça. Faço um nozinho de início. Vou começar a passar o fio no furo de uma das pontas do bojo, pode ser qualquer uma. Eu sempre devo trabalhar pelo lado de dentro do bojo. Então, eu passo para dentro do bojo a laçada que eu fiz. Faço uma correntinha para prender. Depois, uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo. No mesmo furo, faço um ponto baixo. Vou para o próximo furo e faço 2 pontos baixos juntos. Vou para o próximo furo e faço 2 pontos baixos juntos. Vou para o próximo furo, faço 2 pontos baixos e vou fazendo assim por toda a volta. Em cada furo, 2 pontos baixos. Quando eu estiver finalizando, eu volto. Fiz aqui 2 pontos baixos em cada furo por toda a volta do bojo. Depois de fazer 2 pontos baixos no último furo, faço um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. E com o primeiro bojo pronto, venho com o segundo e faço da mesma forma. Furo toda a volta dele. Se conseguir deixar a mesma quantidade de furos, somente para ficar mais bonito, é melhor ainda. Mas não tem problema ter quantidades diferentes. Depois de furar, faço 2 pontos baixos em cada furo e depois arremato o fio. Pode arrematar como quiser, eu faço bem simples mesmo. Pego
o fio que iniciei e finalizei, dou alguns nós, escondo dentro de outros fios e corto a sobra. Então, vou fazer o caseado no segundo bojo e volto quando eu estiver com ele pronto. Terminei de fazer o caseado em volta do segundo bojo. E com os dois bojos prontos, venho com o cropped para iniciar a aplicação. Lembrando que usar bojo é opcional. Antes de iniciar a costura, deve posicionar o bojo na peça e deixar no formato certinho da peça, deixando a ponta de cima do bojo bem rente com a alça. E as pontas de baixo do bojo com os últimos pontos altos do bojo do cropped. Agora eu venho com a agulha e o fio para iniciar a costura. É o mesmo fio que estou utilizando para confeccionar a peça. Vou fazer o nozinho na ponta e vou passar a agulha na ponta de baixo do bojo. Agora posiciono na peça e vou iniciar fazendo a primeira costura, passando nos primeiros pontos altos da última carreira do bojo do cropped. Nas carreiras de pontos baixos não recomendo costurar. Se não conseguir, não tem problema. Pode costurar se quiser na carreira de pontos baixos do bojo, mas os motivos não recomendo. Iniciando o meu primeiro ponto, agora sigo costurando toda a lateral, indo no próximo ponto e aparecendo um pouco mais na frente. Pode costurar alinhavando ou fazendo costuras retas. Vou fazendo a costura aqui, deve ir costurando e ajeitando o bojo para que não fique torto. E a ponta de cima do bojo deve estar bem rente com a alça. Vou fazendo a costura aqui e já volto. Terminando de costurar a minha primeira lateral e chegando na ponta do bojo e na alça, ficando no meio certinho. Agora eu vou fazer a costura e já vou passar para a outra lateral. E vou seguir costurando aqui toda a segunda lateral, ajeitando o bojo e deixando a próxima ponta do bojo, que é embaixo, bem rente com os últimos pontos altos do bojo da peça, igual no início. Vou fazendo aqui e já volto. Terminei de costurar a segunda lateral. Vou fazer a minha última costura aqui, a ponta ficando certinho com os últimos pontos altos. E já vou passar para a parte de baixo do bojo. Eu puxo um pouquinho porque a peça costuma encolher e eu não quero costurar nas carreiras de pontos baixos, somente nas de pontos altos do bojo do cropped. Vou fazendo a costura aqui, alinhavando toda essa parte de baixo, tentando não costurar os pontos baixos, mas se não conseguir não tem problema. Vou fazendo aqui e já volto. Finalizando a costura de todo o bojo, terminei de costurar toda a parte de baixo e agora eu vou finalizar. Vou fazer o meu último ponto e o arremate. E o primeiro bojo já está aplicado, ficando dessa forma. Agora eu vou fazer da mesma forma com o segundo bojo. Viro a peça do lado avesso. Posiciono o bojo certinho onde vai ser costurado, deixando a ponta de cima bem rente com a alça e as duas pontas de baixo do bojo nos últimos pontos altos do bojo da peça. Vou fazer toda a costura em volta e depois que eu terminar de fazer a aplicação do segundo bojo, vou fazer o arremate de todos os fios. E depois que eu arrematar todos os fios do cropped, venho com o cordão e vou passar nos bloquinhos
E a forma de passar pode ser feito como quiser ou passar como um cadarço mesmo. Então, quando eu estiver com tudo finalizado, eu volto. Fiz a aplicação do segundo bojo e também o arremate de todos os fios. Passei o cordão com o tassel em todos os bloquinhos na parte de trás, como um cadarço mesmo, e o cropped já está finalizado. Se gostou desse vídeo, peço para que deixe seu like. E para quem não é inscrito, se inscrever no canal e peço para que todos ativem o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.